Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, feliz retorno às aulas. É com imensa alegria que nós estamos aqui para falar com vocês. O nosso assunto de hoje é uma pequena revisão do que foi visto no bimestre anterior. Gostaria de pedir a vocês que abrissem o livro de vocês na página 220 até a página 223, onde nós vamos discorrer a respeito desta aula. Quem está lembrado quando eu falei para vocês sobre a célula? Ah, claro que você está lembrado. Você está lembrado da célula procariótica e da célula eucariótica? Muito bem. A célula eucariótica é a célula mais complexa, onde ela tem no seu interior um citoplasma e mergulhado nela estão as organelas bem definidas e o seu núcleo protegido por uma membrana. Lembram disso? E a célula procariótica é a célula simples, não muito complexa. Dentro dela também tem um líquido que se chama citosol e o espaço, que é o citoplasma, onde mergulhado naquele citosol tem organelas próprias da sua célula e o seu material genético é disperso no citoplasma. Essa é a total diferença entre célula procariótica e eucariótica. Eucariótica mais complexa e procariótica mais simples, onde o seu material genético da procariótica é disperso no citoplasma e a eucariótica, o material genético protegido por uma membrana que se chama carioteca. Muito bem, meus queridos. Sabendo desse diferencial, nós vamos agora entrar, pelo menos através da nossa imaginação, dentro de uma célula, onde nós podemos ver que dentro desta célula, o espaço que delimita a membrana plasmática e o seu interior, esse espaço eu chamo de citoplasma. E aquele líquido gelatinoso eu vou chamar de aloplasma ou citosol, certo? Dentro desse material citosol estarão mergulhadas as organelas, as quais nós iremos aprender cada nome e função que exerce estas organelas na célula. O que nós vamos falar agora, neste momento, e eu espero que você esteja acompanhando no seu livro, é sobre o citoesqueleto. Qual a função do citoesqueleto? Você vai encontrar exatamente na página 222, tá certo? O citoesqueleto, ele se liga às proteínas do citosol. Ele liga as proteínas do citosol e as organelas membranosas. O citoesqueleto, ele é responsável, tá certo? Ele é responsável para dar a viscosidade do citosol. Bom, então o citoesqueleto, ele também vai colaborar, é uma da função dele, colaborar para o movimento da célula, tá certo? A célula, no seu movimento, material citosol, ele é fluido e o citoesqueleto tem esta função, tá certo? E também essa viscosidade que existe no citosol, também o citoesqueleto, ele é responsável na organização integrada entre as organelas. Que bacana, né? Então, como é perfeito? A natureza é perfeita e é sábia. Ela jamais iria nos deixar na incógnita, na dúvida de cada coisa que existe na célula. Muito bem. E essas membranas, vamos chamar assim, estas organelas existentes dentro da célula, elas estão ali, claro, em comunicação entre si, graças também à função do citoesqueleto. Vamos fazer uma pequena leitura que consta no nosso livro didático. O citoesqueleto, ele é responsável pela sustentação interna da célula eucariótica. O que significa isso, prof? Sustentação interna da célula procariótica. É porque a célula, ela não vai, como que fosse, vamos dizer, se elastecer e se rasgar. Ela não vai se estender
ao ponto de perder o seu conteúdo dentro dela, a não ser por uma agressão muito grande, uma agressão física ou química, que venha ocorrer isso daí. Então, o citoesqueleto, ele tem a função de sustentação e movimentação celular, função do citoesqueleto, tá certo? E na próxima aula, nós vamos mostrar para vocês a característica dele através de desenhos, tá? Então, pessoal, o que é o citoesqueleto e qual a sua função? Ele interage no interior da célula, no espaço, que é o citoplasma, no líquido viscoso, gelatinoso, que é o citosol. Ele está lá dando o quê? Ajudando na viscosidade, ajudando no sustentáculo da célula, tá certo? É a sustentação para que a célula também não venha se romper. Muito bem. E além do citoesqueleto, nós temos os centríolos, tá? Os centríolos, eles ocorrem aos pares. Nós podemos encontrar na página 223, tá? Onde tem centríolos, cílios e flagelos. Cada um com uma função específica para a nossa célula. Aí você me pergunta, prof, será que eu tenho isso daí? Claro que você tem. Eu também tenho. As nossas células, nós pertencemos às células eucarióticas animais, elas possuem tudo isso daqui, de uma forma tão minúscula que é impossível ser visto a olho nu, tá certo? Nós temos apenas os desenhos e cores fantasias para que nós tenhamos ideia como é cada parte da célula. Muito bem, meus queridos. Então, na página 223, tem falando o seguinte: centríolo, cílio, flagelo. Os centríolos ocorrem aos pares, tá? Nas células da maior parte dos seres vivos. Então, nós temos centríolos, como eu havia acabado de falar. Eles se dispõem perpendicularmente entre si e se localizam bem pertinho do núcleo da célula, tá certo? Então, lá no centro celular, ou centrosomo, que é lá onde os centríolos estão em forma perpendicular aos pares. Qual é a função, então, dos centríolos? Centríolos, prof. Eu nunca ouvi falar neste nome, claro, mas hoje eu estou apresentando a vocês. Aliás, eu tinha falado nele. Nós estamos fazendo aqui a revisão daquilo que nós vimos nas aulas anteriores, que vai ficar bem entendido para que você venha saber e aprender do que existe entre nós. Muito bem. No centrosomo estão os centríolos e eles vão participar na divisão celular, que também será um assunto muito legal, muito importante na sua vida de estudante, tá certo? Então, os centríolos, eles se localizam de forma perpendicular, bem próximo ao núcleo da célula, onde eu chamo centrosomo ou centro celular. Muito bem, eles são alongados, eles são modificados e eles vão dar origem aos cílios e os flagelos. Professora, eu ainda não entendi nada, mas quando eu mostrar para você a imagem, você vai entender o que são os cílios, os flagelos, que vão se originar dos centríolos, tá certo? E os centríolos, você também vai ver como é que eles se apresentam dentro da célula. Claro, nós vamos mostrar através do desenho e cores fantasias para que nós tenhamos uma ideia mais aprimorada do que nós estamos falando, tá bom? Nas células eucarióticas unicelulares, os cílios e os flagelos têm uma função
de promover o deslocamento desta célula. Alguns seres vivos eucarióticos, eles possuem o meio de se locomover, tá? No nosso caso, nós nos locomovemos através dos nossos membros inferiores. Alguns animais com células eucarióticas, os cílios e os flagelos vão servir para se locomover. Exemplo de um serzinho invisível que tem o flagelo como movimentação, é espermatozoide. Lindo e maravilhoso. Muito bem, que o espermatozoide, ele tem um flagelo que vai ajudá-lo a se movimentar, certo? Célula eucariótica. Muito bem. E o que seriam os cílios? Ah, prof, eu pensei que cílios fosse só essa nossa parte. Não, existem os cílios que pertencem em alguns protozoários, onde eles também vão se locomover, tá certo? Onde nós também iremos mostrar para vocês. Muito bem, então vamos fazer o feedback bem rapidinho. Também eu quero que você leia o conteúdo que eu mostrei para você aqui, página 220 a 223. Primeira parte, a diferença entre a célula eucariótica e a procariótica. Célula eucariótica mais complexa, certo? Onde ela tem toda a sua estrutura formada externamente e internamente. A célula eucariótica, ela possui no seu espaço, que eu chamo de citoplasma, um líquido gelatinoso que eu vou chamar de aloplasmocitosol, onde dentro desse líquido gelatinoso estão as organelas. O seu material genético da célula está protegido, onde eu chamo núcleo, e esse núcleo está protegido por uma membrana, que eu chamo membrana nuclear. Bem, célula eucariótica. E a célula procariótica? Mais simples, tem membrana plasmática, tem no seu interior também o citosol, porém o seu material genético é disperso, solto no citosol. Também tem algumas organelas que nós vamos conhecer. Falamos no citoesqueleto. Citoesqueleto é uma estrutura que dá sustentação à célula, onde também vai servir de intermediar as organelas mergulhadas no citosol. Falamos que o citoesqueleto, que dá sustentáculo à célula, vai fazer com que a célula, ao se movimentar, ela não venha também se romper facilmente. Falamos de centríolos, que eles vêm aos pares e se localizam em forma perpendicular, bem próximo ao núcleo da célula, onde eu chamo centro celular ou centrosomo. Os centríolos vão dar origem aos cílios e aos flagelos, que os cílios e flagelos têm como função movimentação das células. Citei para você um exemplo lindo e maravilhoso do espermatozoide, que ele é um flagelo. Mas é só ele que tem? Não, nós veremos também outras células que têm flagelo. E também falei de alguns protozoários que também se movimentam através dos cílios. Bem, meus queridos, de maneira simples, não procurei dificultar o seu entendimento. Eu espero que você leia, eu espero que você faça a atividade que eu vou passar para você. Quero dizer para vocês que este semestre nunca será igual ao passado. Vai ser melhor. Melhor no aprendizado, na participação. Não falte às nossas aulas. Não deixe de assistir aos nossos vídeos. Estamos com você e por você. Até a próxima aula. Tchau!